Há milênios que a força é usada e justificada em nome da religião. As religiões foram e são muitas vezes intolerantes. Para ir ao encontro de interesses políticos ou econômicos, abusa-se muitas vezes da religião, a qual chega mesmo a ser instrumentalizada, mesmo por líderes religiosos. É por isso que eu digo que, no século XXI, precisamos de uma nova ética que vá mais além de todas as religiões. Refiro-me a uma ética secular que seja útil e prática para mais de 1.000 milhões de ateus e um número cada vez maior de agnósticos. A nossa espiritualidade humana básica é mais fundamental do que a religião. O amor, a bondade e o carinho são uma tendência inerente ao ser humano, independentemente da religião a que pertencemos. Estou convencido de que as pessoas podem viver sem religião, mas não podem viver sem valores internos, sem ética. A diferença entre ética e a religião é semelhante à diferença entre a água e o chá. A ética e os valores internos, baseado num contexto religioso, são mais como o chá. O chá que bebemos consiste em grande parte em água, mas também contém outros ingredientes, tais como folhas de chá, especiarias, talvez um pouco de açúcar, e pelo menos no Tibete, até mesmo uma pitada de sal. E isso torna-o muito mais saboroso e nutritivo, e é algo que queremos tomar todos os dias. Mas independentemente de como o chá é preparado, o seu ingrediente principal é sempre a água. Podemos viver sem o chá, mas não sem a água. De igual modo, nascemos sem religião, mas não sem a necessidade básica de compaixão e também não sem a água. Vejo cada vez mais claramente que o nosso bem-estar espiritual não depende da religião, mas da nossa natureza humana inata, da nossa predisposição natural para a bondade, para a compaixão e para a preocupação pelos outros. Independentemente de pertencermos ou não a uma religião, todos nós temos uma ética elementar e humana em nós. Devemos cuidar e valorizar este fundamento ético comum. É a ética e não a religião que está enraizada na natureza humana. E assim também podemos trabalhar para preservar a criação. Isto é religião na prática e ética na prática. A compaixão é a base da vida social humana. Estou convencido que o desenvolvimento humano tem como base a cooperação e não a competição. E isso está demonstrado cientificamente. Devemos aprender que a humanidade é uma só família. Fisicamente, mentalmente e emocionalmente, todos somos irmãos e irmãs. Mas ainda nos concentramos demasiado nas nossas diferenças e não naquilo que nos une. Todos nós nascemos da mesma forma e morremos da mesma forma. Então, não faz muito sentido acabar no cemitério com orgulho pela nação e pela religião. A ética é mais profunda e mais natural do que a religião. O egoísmo, o nacionalismo e a violência são basicamente o caminho errado. A questão mais importante para um mundo melhor é: como podemos servir uns aos outros? Nós precisamos aumentar a nossa consciência. Isto também se aplica aos políticos. Precisamos de uma mentalidade positiva. Eu pratico 4 horas por dia. A meditação é mais importante do que orações ritualísticas. As crianças devem aprender de uma forma moral e ética. Isto é mais útil do que a religião. As principais causas da guerra e da violência são as nossas emoções negativas. Dedicamos muito espaço às nossas emoções negativas e muito pouco espaço à compreensão e à compaixão. Então proponho a todos vocês: ouvir mais, pensar mais, meditar mais. Como disse o Mahatma Gandhi,
Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Em alguns países totalitários, vemos que a paz só pode durar se os direitos humanos forem respeitados, se as pessoas tiverem o que comer e se os indivíduos e as nações forem livres. A verdadeira paz conosco, entre nós e à nossa volta, só pode surgir se houver paz interior. O desenvolvimento de uma responsabilidade universal e de uma ética secular fazem parte da felicidade. Eu respeitarei sempre a não violência. É um amor inteligente pelo inimigo. Através da meditação intensiva, descobrimos que os inimigos podem ser os nossos melhores amigos. Do ponto de vista de uma ética puramente secular, nos tornamos pessoas mais calmas, mais capazes de compaixão e de não julgar. Então também teremos a possibilidade de que o século XXI seja um século de paz, um século de diálogo e um século em que a humanidade seja mais protetora, mais responsável e mais compassiva. Tenho esperança de que seja assim, e também rezo por isso. Aguardo com alegria o dia em que as crianças aprendam na escola os princípios da não violência e da resolução pacífica de conflitos, ou seja, a ética secular. Atualmente damos demasiada importância aos valores materiais. Eles são importantes, mas não podem impactar diretamente no nosso estresse mental, em nossos medos, na nossa raiva ou frustração. Temos de superar as nossas tensões mentais, tais como estresse, ansiedade, medos e frustrações. Por isso, precisamos de um nível de pensamento mais profundo. Isso é o que eu quero dizer com plena consciência. Através da meditação e da reflexão, podemos aprender, por exemplo, que a paciência é o antídoto mais importante para a raiva. A satisfação funciona contra a ganância, a coragem contra o medo, a compreensão contra a dúvida. A raiva para com os outros não ajuda em nada. Em vez disso, deveríamos ser nós a mudar. Agora, o ser humano parece estar ganhando alguma maturidade. A necessidade de paz e a rejeição da violência é muito mais forte hoje em dia. Devemos envidar esforços em todo mundo para parar, conter ou eliminar todos os métodos violentos. Agora já não é suficiente dizer às pessoas que rejeitamos a violência e procuramos a paz. Devemos usar métodos mais eficazes. As exportações de armas são um grande obstáculo para que haja mais paz. Sempre que nos deparamos com problemas ou conflitos econômicos, ou no caso de diferenças religiosas, temos de trabalhar para garantir que o único método verdadeiro é o diálogo. Devemos aprender que somos todos irmãos e irmãs. O século passado foi o século de violência. O nosso século XXI deve ser o século do diálogo. Não podemos alterar o passado, mas podemos sempre aprender para fazer um futuro melhor. A ideia de que os problemas podem se resolver com violência e armas é um equívoco devastador. Exceto em casos raros, a violência leva a mais violência. A guerra não se justificava no nosso mundo interconectado de hoje em dia e contradiz a razão e a ética. A guerra no Iraque que George Bush começou em 2003 foi um desastre. Este conflito ainda não foi resolvido até hoje e muitas pessoas perderam a vida. Certamente não é suficiente apelar o desejo de paz aos políticos. Mais importante ainda é que cada vez mais pessoas em todo o mundo se comprometam com o desarmamento. No entanto, um desarmamento exterior requer um desarmamento interior, uma eliminação do ódio, do preconceito e da intolerância. Faço um apelo às atuais nações em guerra. Em vez de se armarem, desarmem-se. E também a todos os seres humanos. Superem o ódio e o preconceito. E substituem por compreensão, cooperação e tolerância.
Apesar de todo o sofrimento que a China nos inflige há décadas como tibetanos, estou profundamente convencido de que a maioria dos conflitos humanos pode ser resolvida através do diálogo verdadeiro. Esta estratégia de não violência e de respeito por toda a vida é a dádiva do Tibete para o mundo.